Dívida do governo municipal com Criciúma Prev gera comissão parlamentar de inquérito na Câmara. Mercado da inteligência artificial cresce cada vez mais no Brasil. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Pesquisa aponta que fé religiosa é a melhor maneira para se prosperar no Brasil. Detran Digital é lançado em Santa Catarina. Mudança deve facilitar a vida dos motoristas. E no esporte, Derlan, feliz com a classificação do Tigre para as semifinais do Catarinense e otimista para a Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A histórica dívida do governo municipal com o Criciúma Prev, o sistema previdenciário dos servidores públicos da cidade, acabou gerando a criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara, uma CPI. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O requerimento que pede a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao Criciúma Prev, o Fundo Municipal de Previdência, foi protocolado nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores. Durante todo esse mandato, alguns vereadores têm questionado muito através de requerimento, pedindo informações acerca da Criciúma Prev. E com apoio, com a participação de todos os vereadores, a Câmara de Vereadores presente nos requerimentos que são realizados. Então, muitas perguntas foram feitas e nem sempre a gente teve todas as respostas que a gente desejou. Perfeito? E agora, o Conselho ele fez uma provocação através de uma denúncia, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para o Ministério Público, que também está fazendo essa investigação. E nós, enquanto vereadores, que nos envolvemos, de certa forma, ao longo desses 2 últimos anos, nós tínhamos que dar uma resposta, nós precisamos informar não só o servidor, mas nós, contribuintes, que pagamos a conta. Então, mais do que de uma forma preventiva, buscar essas informações através de uma CPI. São muitas as situações envolvendo o Criciúma Prev que chegam até os parlamentares, mas algumas foram elencadas para nortear a CPI. Precisa ter situações bem definidas, Então, são 4 pontos que houveram denúncia e que nós estamos respaldando esse trabalho. Uma em relação à falta de manifestação do Conselho no último parcelamento, Aqui nós temos os valores da composição dos débitos, que não foi apresentado esses valores, efetivamente, na época do parcelamento, e em 2 requerimentos diferentes realizados pelos vereadores, foi apresentado valores distintos. Quer dizer, então isso provoca uma dúvida em torno disso. Estamos discutindo a existência de saldo na Prefeitura Municipal, através de investimentos, que não foi utilizado para pagamento das parcelas. É um outro aspecto que me preocupa muito. E, por fim, também, acerca das posições do próprio presidente da Criciúma, que deveria ter feito a reserva do fundo do FPM, do Fundo de Participação do Município, e não o fez. Ou seja, de certa forma, nós precisamos compreender o que está acontecendo, quais são os valores. Por que o Conselho não tem sido ouvido sendo um Conselho deliberativo? Por que teve depósito, existência de saldo e as parcelas não foram realizadas? Então, são pontos importantes. E, por fim, também, por que o próprio presidente não fez a reserva que tinha que ser feita? A partir de agora, esses pontos devem ser apurados pela comissão. São esses pontos que nós vamos apurar através de entrevistas, de inquirições, através de ouvindo as pessoas envolvidas em todo esse processo e entender por que isso não foi feito, por que as informações não vieram de forma verossímil, por que nós não tivemos as informações. E agora nós temos que apurar. Ora, diante disso, nós vamos fazer essa investigação e tomar as medidas que tiver que tomar de uma forma muito técnica, muito transparente e aberta para todos. A autoria do pedido é dos vereadores Ademir Honorato, do MDB,
Júlio Kaminski, do PSDB, e Zairo Casagrande, do PSD, e assinaram ainda o requerimento outros 5 vereadores. Mas Kaminski reforça que discutir o assunto é interesse de todos os parlamentares da Casa. Ontem nós protocolamos esse pedido, através dos vereadores proponentes, eu, o vereador Ademir, o vereador Zairo, e foi subscrito e apoiado por outros vereadores. Não pedimos para todos os vereadores, porque não havia necessidade, então solicitamos a assinatura de 8 pessoas, na realidade nós 3 e mais outros 5, que deu legitimidade para o nosso pedido. Com o requerimento protocolado, as reuniões da CPI devem começar nos próximos dias. Hoje o presidente faz a leitura e ele mesmo já institui a criação da comissão. Ele vai fazer uma resolução para dar validade a isso. Em 24 horas, todas as bancadas indicam os seus representantes, sendo que os proponentes já representam naturalmente as suas bancadas. E, na sequência, o presidente vai marcar uma reunião onde nós vamos reunir todos os indicados, indicar o presidente, o relator e o secretário. E aí sim começa verdadeiramente os trabalhos desse inquérito que passa a acontecer a partir desse momento. Você já ouviu falar em casas inteligentes? É quando você controla atividades como acender a luz, ligar a TV ou o ar-condicionado com o celular ou comando de voz. É um mercado que está crescendo no Brasil e conquistando os amantes da tecnologia. A inteligência artificial promete redução de gastos como água e energia elétrica. Quem já tem uma casa inteligente diz que vale a pena o investimento. Controle para acionar a luz, a TV, o ar-condicionado e até para administrar o gasto de água. Tecnologia que não é mais restrita aos desenhos animados. A Casa do Futuro está aí, disponível para quem quer e pode investir em segurança e conforto. Essa era digital tem números relevantes. Em 2017, eram mais de 8 bilhões de objetos ligados a sistemas inteligentes no mundo todo. A previsão é de que esse número chegue a 20 bilhões em 2020. É uma revolução que acontece dentro de casa e deve se espalhar. Nós estamos com uma expectativa, dentro de 2019, do mercado mais do que dobrar. O AIL adora tecnologia e investe mesmo nas novidades. Aqui na casa dele em São Paulo, muita coisa funciona com comando de voz. Hey Google, ligar ar-condicionado, switch master. O custo para ter tudo isso não é pequeno, mas os sistemas inteligentes evitam desperdício e geram economia. Eu creio em torno de 20% a 30%. Eu acho que a economia pode ser até mais e tem que trocar algumas lâmpadas para LED ainda. Algumas atividades do nosso dia a dia que consomem um tempo considerável já podem ser automatizadas e controladas por aqui, pelo smartphone de qualquer lugar do mundo. É a chamada internet das coisas, que conecta os objetos e facilita a nossa rotina doméstica. Um sistema de automação pode reduzir o consumo, inclusive de energia elétrica. O sistema de automatização é capaz de reconhecer a dinâmica da casa e reduzir o consumo de energia, portanto é mais sustentável. A casa do João foi reformada para isso. Tecnologia e ecologia, uma dá a mão para a outra e você consegue ter uma eficiência econômica, muito maior. Aqui ele produz a energia que consome e aproveita a água da chuva até para beber. Mas, além disso, o professor Pardal, como é carinhosamente chamado pelos amigos, criou um sistema que gerencia as luzes, o ar-condicionado, o som, a TV, tudo pelo celular. E o professor Pardal quer ir além. E quando eu fiz há 8 anos atrás, eu já estava pensando em IoT. Então, todos os meus eletrodomésticos têm rede atrás, tem fibra ótica, tem tudo esperando ali para fazer comunicação. Que isso tudo é muito legal, a gente já sabe, mas e o preço? Antigamente, as pessoas só achavam que automação residencial era coisa só para milionário, mas hoje não. A
A automação residencial ficou muito barata. Você com menos de R$5.000, você consegue já implementar coisas legais dentro da sua casa. Bom, agora só nos resta aceitar que o futuro já está entre nós com apenas um clique. A seguir, Detran Digital foi lançado em Santa Catarina. A mudança deve facilitar a vida dos motoristas. Atenção você que está em busca de uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Confira. Vendedor externo, produtor de texto redação, auxiliar de escrita fiscal e auxiliar de contabilidade. Vendedor, auxiliar administrativo, auxiliar de advocacia. Empreendedorismo, auxiliar de dentista, polidor, aplicador de películas, técnico em manutenção de aquecedor a gás e aquecedor solar, atendimento interno, atendente de final de semana, tosadora e banhista pet shop, atendente de lanchonete, teleentregue e estoqueiro, atendente para despachante com serviço de motoboy, cozinheira, recepcionista de hotel, mecânico de máquina de costura, coordenadora de limpeza, auxiliar de marketing, auxiliar de compras, faturista, recepcionista portaria, auxiliar de almoxarifado, técnico em manutenção, instalador de split, chefe de açougue, ajudante de produção. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.asicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Qual a melhor maneira de ganhar dinheiro e melhorar de vida? Bom, na opinião da maioria dos brasileiros, a resposta é a fé religiosa. O assunto foi tema de uma pesquisa realizada por uma ONG em 130 cidades do país. Uma casa confortável, o carro do ano e viagens para belos lugares. Quem não gostaria de ter essas coisas? Mas como fazer para conquistá-las? Para a maioria dos brasileiros, melhorar de vida é uma questão de fé. O senhor tem esperança de melhorar de vida, de melhorar a qualidade da sua vida? Muito, muito. Tendo fé em Deus e Jesus Cristo, a gente melhora. Hoje em dia é só Deus, só. Fé. A fé. E depositar toda essa confiança em Deus. É somente a fé em Cristo, né? Ter fé. Ter fé. Porque a fé é o princípio de tudo. Sem fé a gente não alcança nada, Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido da ONG Oxfam Brasil, perguntou aos brasileiros o que eles consideram mais importante para mudar de vida. E a fé religiosa encabeça o ranking com 28% das opiniões, seguida pelos estudos que tiveram 21%. Ter acesso à saúde foi citado por 19% dos entrevistados e o trabalho ficou na quarta posição, com 11%. Na última colocação, cultura e lazer, com 2%. E essa fé ajuda o brasileiro a encarar uma realidade difícil. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA, revelou que o Brasil está entre os 5 países mais desiguais do mundo, onde uma grande quantidade de riquezas está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Eles deram a resposta que para mim é óbvia, né? A fé realmente faz diferença em qualquer área da vida e não seria diferente na vida financeira. No momento de dificuldade da nação ou qualquer outro local, que quem usa a fé e estar na fé vai destacar. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 18 de fevereiro. A pesquisa ouviu 2.086 pessoas em 130 cidades do país. E uma das principais características do brasileiro é o otimismo. 70% dos entrevistados acreditam que dentro de 5 anos estarão entre as classes média e alta. Eu próspero, né? Porque eu trabalho para isso, né? Não que o país esteja ajudando, mas com fé a gente chega onde quer. Espero estar bem. Bastante dinheiro. Melhor, espero evoluir. Com certeza, estou estudando para isso. Melhor, né? De onde vem esse otimismo? De Deus. O governo estadual lançou o Detran Digital.
A mudança deve facilitar a vida dos motoristas catarinenses. Confira na reportagem. Quem precisa fazer a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH definitiva, tirar uma segunda via ou obter uma permissão internacional para dirigir, não precisa mais se deslocar até o Ciretran para dar início ao processo. O governo de Santa Catarina lançou na última semana o Detran Digital, um serviço online que permite fazer essas solicitações sem sair de casa. Com a mudança, o único deslocamento que o cidadão precisa fazer será para buscar o documento quando estiver pronto. Bom, essa entrega que o CIASC nos faz hoje, juntamente com o Detran de Santa Catarina, na digitalização de todos os processos aqui do nosso estado, esse é mais uma entrega. Na verdade, são 3 entregas: a carteira provisória, a carteira CNH, a carteira definitiva e também a permissão internacional para dirigir. Acho extremamente importante que o cidadão faça a sua escolha. Quem quiser utilizar dos serviços que estão à disposição no comércio para a obtenção desses documentos, tudo bem, não há nenhum problema. Agora, o cidadão que tem habilidade, quer entrar no sistema, quer gerar o seu boleto, quer pagar, quer fazer o pedido dessa documentação, ele agora tem essa oportunidade a partir de hoje. Então, o Detran Digital está no ar com esses 3 serviços e a gente entende que a gente vai avançar ainda na entrega desses serviços ao cidadão. O Detran Online deve tornar o processo mais rápido e prático, mas o governador afirma que no futuro outros serviços também devem ser adicionados no portal. O cidadão solicita e vai receber, depois vai ao Detran apenas para retirar um documento físico. Nós queremos ainda chegar no nível tal de digitalização em que ele não precise mais ir ao Detran buscar o documento. Ele clica ali, faça o pedido e depois receba de forma digital no seu smartphone o acesso a esse documento. Isso a gente tem que ajustar com o governo federal, porque há essa dependência na questão dessa mudança para o Brasil. Mas nós vamos perseguir esse objetivo também. Foi excelente a experiência aqui no CIASC, juntamente com esse projeto do Detran. Ao todo, a quantidade de solicitações para esses 3 serviços é de 140 mil por ano em Santa Catarina. Isso significa que 280 mil deslocamentos são feitos anualmente, já que é preciso entregar a documentação e depois ir buscar o documento. Com essa mudança, basta acessar o site do Detran Digital, o detran.sc.gov.br. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma programação para entrega de produtos feitos pelo CIASC. Essa primeira entrega representa aproximadamente 200 mil pessoas que saem da fila dos postos do Detran. Ela agenda, faz tudo online, tudo no portal do Detran e depois ela vai buscar o documento, então ela não teria aquelas 2 saídas, né, 2 comparecimentos no Detran. E a nossa meta dentro do Detran, da acessibilidade digital, é favorecer com que a pessoa tenha menos idas ao Detran e que esse processo seja todo ágil e informatizado. Conforme a diretora, a possibilidade de iniciar o processo de forma online pode diminuir as filas para obtenção da CNH definitiva, segunda via ou permissão internacional para dirigir em até 50%. Menos fila, mais agilidade, menos burocracia. Toda a documentação que o Detran exige, ela é prevista em legislação. Só que toda essa conferência agora, em vez de ser manual, ela passa a ser eletrônica. Então, isso também agiliza esse processo de conferência da documentação encaminhada, né, dessa auditoria. O presidente do CIASC, o Centro de Informação e Automação do Estado de Santa Catarina, reforça que o trabalho para digitalizar serviços no Estado continua. O CIASC foi idealizado pelo governo para que nós trabalhássemos em 3 áreas de atuação. A primeira área é a área de data center, a segunda área de infraestrutura e a terceira área é a área de o grande recipiente de dados. E nessa questão do Detran Digital, a gente vem para ajudar o governo a atuar naquilo que é mais importante, melhorar a vida, facilitar a vida do cidadão. A seguir, Derlan, zagueiro do Criciúma, está feliz com a classificação do Tigre para as semifinais do Campeonato Catarinense e também otimista para a sequência na Copa do Brasil.
Agora vamos falar de esporte. O zagueiro Derlan do Criciúma não só ganhou a confiança do técnico Gilson Kleina, como também do torcedor carvoeiro. O atleta está otimista quanto ao futuro do Tigre na temporada 2019. Ele veio do Grêmio, mas foi revelado pelo Fluminense. É zagueiro e tem apenas 22 anos. Apesar da pouca idade, Derlan conquistou uma vaga de titular no Criciúma e domingo em Tubarão foi o autor do gol que deu a classificação para as semifinais do Campeonato Catarinense ao Tigre. Um gol fundamental para o carvoeiro, já que em Florianópolis o Marcílio Dias estava ganhando do Figueirense, o que tiraria o tricolor do campeonato. Dentro de campo a gente não sabia ao certo o resultado que estava lá em Floripa, mas só pelo gol, cara, a felicidade explodiu mesmo, a torcida, os jogadores em campo não sabiam nem como comemorar. Foi uma loucura, mas fico feliz aí de ter feito o gol da classificação. Este foi o primeiro gol como atleta profissional na carreira de Derlan. E olha que o zagueirão escolheu bem. Se é para marcar, tem que ser gol importante. Foi o primeiro profissional, eu acho que sim, que eu me lembro. Muito feliz de ter feito o gol tão importante da classificação. E é gratificante para mim. Muito trabalho e ser recompensado com isso agora. A propósito, o lance ainda está bem fresquinho na memória de Derlan, até porque o primeiro gol a gente nunca esquece. Fui para a área e falei, cara, é agora ou nunca. É o momento de a gente conseguir essa classificação, conseguir esse gol, e eu falei, é comigo, se ela sobrar eu vou finalizar e se Deus quiser vai ser gol. E saiu. Para um time que estava sendo dado como morto no Campeonato Catarinense, uma resposta forte. Derlan avisa, o Tigre vai brigar pelo título. Com certeza, a gente chega com outro ânimo, com a chegada da comissão, com a diretoria, todos nos passaram muita confiança para poder trabalhar, para focar na classificação, e a gente foi jogando jogo a jogo como se fosse uma final e conseguimos conquistar essa classificação e acredito que vamos chegar bem confiantes para essas fases finais. Mas a euforia já passou, agora o carvoeiro vira a chave, esquece por um momento o campeonato estadual e foca na Copa do Brasil. Quarta-feira, o tricolor pega a Chapecoense, precisando vencer o desafio por 2 gols de diferença. A classificação para a quarta fase da competição nacional vale nada mais, nada menos que R$1.900.000. Tem que virar a chave, né? Esquecer o catarinense agora, porque é só no final de semana, e pensar na Chape, que é a Copa do Brasil, que é o jogo mais importante do ano. Isso sem falar que, se passar de fase da Copa do Brasil, o Tigre chega grandão para a semifinal de domingo em Floripa. Então, bora explorar a boa fase. Não, a gente mantém o mesmo foco, porque a gente está encarando todo o jogo como se fosse uma final. Cada fase que você passa da Copa do Brasil, você se fortalece mais. E acredito que essa fase vai ser primordial para nós poder conseguir passar e encarar um outro jogo, outro patamar, que vai ser muito, muito diferente para nós. Hoje, no Sala de Entrevistas, vamos contar a história de um barbeiro referência na cidade e que hoje gera empregos em toda a região. Empreender. Esse é o tema de um dos mais conceituados barbeiros do sul do país. Daqui a pouco, no Sala de Entrevistas, você conhecerá a história de um ex-gari que hoje gera dezenas de empregos na cidade. Eu acho que todas as situações que eu passei e que passo são coisas que me fazem crescer, que me fazem ser quem eu sou hoje. De tu ter aquela resistência de suportar os momentos difíceis, que são sempre fundamentais para te chegar num momento de glória, né? Eu sempre brinco que às vezes você olha para a vida de alguém de sucesso, que você julga o sucesso da pessoa, você quer estar lá naquele lugar, mas na maioria das vezes você não suportaria o caminho para chegar até aquele ponto. Então, são essas batalhas que vão te fortalecendo, vão te fazendo crescer, entender coisas diferentes e criando práticas diferentes para você chegar a ter o resultado. Então, no meu caso de barbearia, são 20 anos de barbearia. E eu comecei a barbearia igual todo mundo na época fazia. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo mais, após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta.
Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, eu sou o Daniel Delfino e na terça-feira eu estarei aqui no Sala de Entrevista. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Agradecendo demais a sua audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.